Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live de hoje conversando um pouco sobre um fato extremamente feliz para a nossa nação. A gente vai explicar mais ou menos o que foi que houve, né? Muita dúvida, muita gente perguntando, mas o começo de tudo é um sentimento de muita felicidade mesmo, muita, porque o nosso país está cada vez mais entregue nas mãos de Nossa Senhora. Isso é fruto não somente desses atos maiores que vem do executivo, que vem também momentos ápice, né, da devoção, mas fruto da devoção popular. Quando a gente pega o rosário, começa a interceder pelo nosso país, a gente de fato vê esses milagres acontecendo. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, né, Zé? E também está com vídeo no YouTube. A gente vai ver a possibilidade de postá-lo depois, mas a gente ainda vai ver, depende da qualidade e tudo mais. Na data de hoje, nós tivemos, após um requerimento do deputado Eros Biondini, um ato de consagração do nosso país ao Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria é uma devoção que faz parte das aparições de Fátima, onde a irmã Lúcia relata, né, que via a imagem tal qual como você conhece na devoção de hoje, Nossa Senhora com seu coração todo rodeado dos espinhos, né, que seria em alusão também aos espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, Bolsonaro atendeu esse pedido e esteve presente numa cerimônia. Tivemos presença de Dom Fã e de outros membros do clero também, o que nos deixa ainda mais felizes, né, e mais atentos para o que foi feito. E tivemos o que foi chamado pela grande mídia de uma consagração do nosso país ao Imaculado Coração. Vamos esclarecer um pouco sobre essa parte. Não vamos nos ater muito a isso, mas eu vou explicar para vocês, porque vocês nos perguntam, tem muita pergunta no privado, no inbox, dizendo, né, após uma polêmica que surgiu, pessoal, nas redes sociais, que foi consagração, não foi consagração, foi uma homenagem, o que é que foi, né? Até alguns dos representantes que estavam lá acompanhando também, como a Cristo Nieto, que é deputada vinculada ao Centro Dom Bosco, teve vídeo dela explicando, teve um monte de coisa, então está pairando uma grande dúvida, né? Foi uma consagração, não foi uma consagração, o que aconteceu? Sobre isso é importante explicar que em 1904, Nossa Senhora foi coroada formalmente como Rainha do Brasil, recebeu já essa coroa, e nesse ato, nós tivemos evidentemente uma entrega da nossa nação à Nossa Senhora. Voltando um pouquinho na história, antes disso, a princesa Isabel pegou sua coroa e entregou a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Então, naquele momento, ela deposita, e é nisso que a gente está se apegando em todos os últimos cursos do Maior Sonho, né? Os cursos marianos, os Quem que vai acontecer nesse sábado e nesse domingo agora, que ainda tem vaga. Enfim, a gente vai ficar falando aqui alguns detalhes do curso também. Breves spoilers, né? Sem muita coisa que é para você poder vir. E a princesa Isabel dá a coroa que era dela para Nossa Senhora. Aí existe uma grandeza espiritual, enfim, um poder imenso, né? Porque a autoridade dela, na linha sucessória, a ser a próxima rainha do Brasil, ela dá a Nossa Senhora. E a partir dali esse país de fato é governado, nosso coração, né? Pelas mãos de Maria, pela intercessão de Nossa Senhora. Mais um pouquinho à frente, em 1931, nós tivemos também um ato desse de consagração, também vinculado a Nossa Senhora Aparecida. Nesse ato, inclusive depois de algumas repercussões de documentos papais, etc., nós tivemos a nomeação de Nossa Senhora como padroeira do Brasil. Tínhamos já São Pedro de Alcântara, houve toda uma questão, né? A devoção popular puxou e tivemos esse reconhecimento. Mais uma vez, em sendo padroeira, nós tivemos uma consagração à Nossa Senhora, uma entrega nas mãos de Nossa Senhora como padroeira do nosso país. Mais um pouquinho para frente, em 1946, com a presença do presidente Dutra, arcebispo de São Paulo, núncio apostólico, um número considerável de bispos, isso tudo é relatado na época, em jornais da época e tudo mais. Nós tivemos, em 1946, a consagração ao Imaculado Coração de Maria, consagração do nosso país. Então, assim, num contexto, né, perto de guerra, uma grande ameaça dos erros da Rússia, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor, nós tivemos essa consagração. Então, o ato de hoje, ele não é isolado na história. A gente não pode esquecer que teve muita gente que construiu a entrega desse país ao Imaculado Coração de Maria nas mãos da Imaculada. Então, não foi de agora. Então, tecnicamente, nós não temos uma consagração, nós temos uma renovação de consagração, né? levando por essa hipótese. Porque ninguém consagra e desconsagra, né? Ou consagra e esquece. E aqui um breve parênteses, né? Você já se consagrou a Nossa Senhora?
e por algum motivo você deixou de usar a devoção, sua cadeia, você esqueceu de deixar a devoção de lado, eu queria dizer para você que Nossa Senhora não deixou de ser devota da sua devoção. Ela se acostumou a ser honrada por você. Quem é que apaga isso? Entendeu? A promessa foi você que fez para Nossa Senhora. Você foi entregue a Nossa Senhora. Ele vai pagar a promessa? Nós temos uma mania muito grande de sempre querer o novo. Que é uma consagração, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E esquecemos que a maior de todas as consagrações, nós, né, você individualmente, é a do batismo. E tudo mais é consequência do batismo. Então nós temos que começar a reavivar as promessas antigas, para que sempre novas, pela memória, pelo reforço, elas possam ser eternas. Então o antigo, que vira novo, que vira novo, que vira novo, e se torna eterno. Então é isso que é importante, vale esse parênteses, né, que essa situação toda também nos ensina. Muitas pessoas dizendo, Bolsonaro não falou nada, então como ele não falou nada, não foi válido. Normalmente nós temos alguns outros requisitos, a exemplo do que Nossa Senhora pediu para que fosse feito com a Rússia, e aí eu não vi esses requisitos lá também, e outras pessoas já querem invalidar o ato, dizendo, não valeu porque... Entende? O tempo, né, os próximos dias vão nos revelar as nuances do rito. Como é que foi, como é que não foi, com mais detalhe, a gente vai ter noção, assinou, não assinou, falou, não falou, mas nada vai apagar o fato de que o chefe maior do executivo do país estava no ar, no Planalto, com imagem lindíssima de Nossa Senhora, pessoal, vocês estão aqui, é imagem linda, né, vocês viram, imagem linda, 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 e ele, na pior de todas as hipóteses, se ele tiver ficado calado na dele, não assinado nada, não fez nada, ele consentiu com aquele ato de entrega. Ele respondeu ao requerimento de um deputado e esteve lá, na presença da Santa Igreja Católica. Tinha bispo, é gente séria que está lá. Você não pode pegar um ato desse e invalidar. É um ato lindíssimo de entrega. Na pior das hipóteses, você que é mais legalista, mais rígido, nós tivemos hoje um ato lindo, 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 onde Nossa Senhora reinou na nossa política. Ah, mas foi rapidinho. Mas ela reinou naquele momento. Quando é que nós poderíamos imaginar, nos últimos anos, que esse ato seria possível, que esse momento seria possível? Me responda do fundo do coração. Isso nem passava pela minha cabeça. Por todo esse espírito de laicização do Estado, que não parece que o Estado é laico, mas parece que o Estado é ateu ou anticatólico, né, antimariano, esse espírito todo quer nos contaminar. E o ato de hoje não fere a questão do Estado laico. Nós temos respeito às outras religiões, mas nós como católicos não podemos ficar amordaçados, esquecidos. Ah, mas a política ela não mistura com a religião. Ah, esse é o entendimento, porque dentro da sua ótica, né, você que aborda isso, você põe a religião numa caixinha, faz o seu ato de religião, depois você vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, vai para a sua família, aí você esquece a religião. Mas para quem acredita, de fato, na religião como uma coisa ampla, que está dominando a minha vida, que está além da minha vida, eu acredito justamente no eterno, quem segue essa lógica, ah, mas isso é lógico, mas infelizmente nem todo mundo entende a lógica. Quem segue isso leva a religião sim para todo mundo. É o seu credo, é a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de credo. Então, hoje nós tivemos um respeitoso ato à nossa democracia, de uma frente parlamentar que levou uma moção que foi acolhida pelo presidente. Breve parênteses, que o Peru, né, pelo presidente Pedro Paulo Kuczynski, foi recentemente também consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Nesse ato dele, eu achei lindo porque ele dizia justamente assim: eu, Pedro Paulo Kuczynski, presidente da República do Peru, com a autoridade que me foi outorgada, faço um ato de consagração de minha pessoa, minha família e a República do Peru ao amor e proteção de Deus Todo-Poderoso, através da intercessão do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. É lindo demais ver um presidente, o posto mais alto daquele país, dizendo: antes de entregar a nação, eu estou entregando a minha vida, estou entregando a minha família e entregando aqui o meu Estado. Isso é lindo. Ah, o Bolsonaro não falou isso, mas ele estava lá presente. É isso que você tem que perceber desse fato todo, né? O que aconteceu disso tudo. Ah, mas eu queria que fosse igual o presidente do Equador, Garcia Moreno, que consagrou de fato, né, todos os requintes da coisa, o Equador ao Imaculado Coração, e depois foi perseguido e martirizado. Ou seja, ele foi morto porque entregou o seu país a Nossa Senhora. Eu queria que fosse assim. Não, aí você não pode exigir martírio de ninguém, né?
Quem é Marte, quem está trabalhando aqui no mundo, na igreja militante, está trabalhando. Então, cada um, cada qual. E fica um exemplo, evidentemente, nesses países, e o exemplo para nós. Mais do que ver a tecnias, foi uma renovação de uma consagração, que já houve, nosso país sempre foi da Imaculada, né? Enfim, foi projetado por Deus, sonhado por Nossa Senhora, esse nosso país. Em outros cursos do Maior Sonho a gente fala sobre isso, no Porque Eu Sou Católico, Verdades Roubadas, enfim. Mas mais do que isso, foi um ato de voltar o nosso coração para Nossa Senhora. Quem sabe, a partir de agora, a gente consiga, Leozão, Abraão, o pessoal que está aqui, a gente consiga marcar anualmente, de 3 em 3 anos, não sei, após uma grande romaria, após um grande congresso mariano, uma renovação. Então já pensou? Os olhos do Brasil estão voltados para esse fato. Se foi consagração, se não foi, mas está todo mundo olhando. Já pensou se a gente organiza tudo bem direitinho para agradar a gregos e troianos e faz, né, esse movimento? Isso é uma coisa linda. E ano após ano o nosso país ir renovando a sua entrega nas mãos de Nossa Senhora. O que é que significa isso? Entregar um país nas mãos de Nossa Senhora. É para mexer com política, misturar com religião? Não estou concordando com isso. Sou muito devoto de Nossa Senhora, mas não concordo com isso. Vamos agora para o dia 13 de julho de 1917. Nossa Senhora, após mostrar o inferno, sua pedagogia nada simples, né? Para com os pastorinhos, ela disse. Depois de pedir a oração e tudo mais, né? Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito de sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. A promessa do triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora é uma promessa aliada à política também. Imaculado Coração de Nossa Senhora vai triunfar em tudo nas nossas vidas, em tudo. Para o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo vai ser sim um triunfo do seu Imaculado Coração. Sobre nós, ela vai ser rainha nesse momento. Mas aqui, no contexto da aparição, ela fala sobre política. E o que são os erros da Rússia? As perseguições que nós tivemos contra os católicos lá, maioria ortodoxa, regimes autoritários. Os erros que ela fala são explicitamente os erros do comunismo. Ah, mas eu não estou concordando. Não, mas aí você tem que falar com Nossa Senhora, não é comigo. Porque a aparição foi dela. Ela que falou isso aí. Não estou falando da minha opinião política, nem a opinião política do Maior Sonho. Nós estamos replicando a mensagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O comunismo, na visão da aparição, foi um erro da Rússia, que se espalhou sim, que aniquilou sim nações. Aí você revisa lá todo o contexto, Guerra Fria, etc. E que gerou sim perseguição e morte de muitos bons padres, leigos e tudo mais. Nossa Senhora pediu, então, para que esses erros fossem parados, para que o seu Imaculado Coração triunfasse. Depois disso veio a consagração do mundo. Então alguns papas consagraram o mundo algumas vezes. Para não evitar ficar dizendo aqui, mas houve isso. E em sequência a consagração de vários países, várias dioceses. Por que se pede para consagrar um país? Inclusive, na década de 30, Portugal foi consagrado. Reunião dos bispos, tudo mais, eles fizeram a entrega de Portugal nas mãos do Imaculado Coração. Tem beata associada a tudo isso, enfim. No curso a gente consegue falar melhor, né? Você quer só o gostinho para você poder vir para o curso. E por que se pede para entregar? Porque se vê benefício. Nossa Senhora promete paz. A Rússia se converterá e terão paz. Houve a conversão da Rússia? Não houve. A Rússia de fato foi consagrada ao Imaculado Coração de Nossa Senhora? Essas perguntas eu sei que pairam por aí, que na internet tem também, vocês devem perguntar também, mas eu não vou responder isso agora, a gente só vai responder no curso. Agora, para ser mais preciso, vai ser sábado de noite que a gente vai responder. Então você vem, nessa parte da Rússia, se foi consagrado ou não, a gente vai explicar agora no sábado de noite. Mas muitas nações foram consagradas assim ao Imaculado Coração de Maria, muitas dioceses, cidades, estados, etc. E o que é que isso traz? Se você parar para ver a nossa história, vamos primeiro ser gratos a todas as entregas anteriores do nosso país à Nossa Senhora. Nós vivemos em paz, apesar de ter uma guerra, né, de violência, em vários contextos. Observe como nós entramos e saímos das guerras mundiais. Podia ter sido um desastre. Deus sabe o que podia ter acontecido, Abraão. Leozão, não sei. Você não entende o contexto de uma guerra do tamanho que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Como é que nós saímos? Tudo isso fruto das consagrações, das entregas anteriores à Nossa Senhora do nosso país. Como nós saímos diante dos erros da Rússia?
como nós nos saímos diante dos erros da Rússia. Várias são as influências dos erros da Rússia na América Latina. Não dá para esconder. Veja como está a situação dos nossos irmãos da Venezuela, como foi a situação em todo o século XX, de um e outro regime ditatorial, que nós tivemos também. Não sei nem falar. Perseguição dos bons. Nossa Senhora falou isso dia 13 de julho. Teve lá, teve aqui. E o Brasil, milagrosamente, foi poupado em muito. Nós temos em muita influência, né? Guerra cultural e tudo mais, a gente fala aqui no curso A Última Batalha. Em outros cursos também a gente fala sobre isso, né? Essa guerra cultural e, infelizmente, erros da Rússia, o socialismo e o comunismo no nosso país. Mas, se eu pudesse dizer para vocês aqui, tanto de graça que foi derramada no nosso país em razão dessa consagração imaculada em 1946, é dizer que uma das maiores bênçãos do mundo recaiu sobre a nossa nação, vivendo em tempos de paz. Você vai ver alguns relatos, né? Depois de 1931, enfim, a partir daí em Portugal, você vê os benefícios que os portugueses tiveram após, né, coincidentemente, após os atos de consagração do seu país. Períodos de paz, estabilidade política, passaram de forma mais tranquila na guerra. Tudo isso é consequência do que a bênção de Deus sobre uma nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Senhor é o Deus daquela nação. Essas são as consequências. O que esperar desse ato para o nosso país? De imediato, o que nós esperamos é que nós possamos tirar as mordaças que, infelizmente, em muitos dos anos passados, nós tivemos colocadas sobre nós. O Cristo possa voltar a reinar, a imperar, sim, nas instituições. Que nós não tenhamos vergonha de sermos católicos, entregarmos o nosso coração à Nossa Senhora, inclusive dentro dos nossos trabalhos, inclusive dentro das repartições públicas. Porque parece que você tem que pegar o seu crédito, deixar aqui no canto. Conheço gente que às vezes está com um texto na sala e é criticado pelas pessoas. Por que você tem um texto aqui? Isso aqui é um órgão público. Não, meu amigo, eu tenho um texto porque isso aqui é um instrumento de devoção meu, isso aqui é minha mesa, né? Eu trabalho aqui, isso aqui é minha mesa. O ato de hoje, esquece tudo, vamos ser materialistas, né? Esquece a bênção. O ato de hoje serve para tirar os católicos de dentro da gaveta, nos locais de trabalho, na mídia, na televisão, serve para isso, para que a gente volte a ter uma frente parlamentar ativa. Você que não sabe qual vereador que você vai seguir na sua cidade, no seu estado, onde você vê que tem o Brasil todo que acompanha a gente, né? Busque os vereadores comprometidos com a causa católica. Ah, mas eu não misturo. Você está deixando seu credo de lado. Você está pegando a sua fé, botando no bolso, dobrando e escondendo. Procure os que defendem a causa. Estou dizendo que é para ser pessoa que fica lá dentro dos espaços legislativos, né, do executivo, só com ato de piedade. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que gente que defende os nossos interesses. Nossos interesses pela vida, nossos interesses caritativos, muitos interesses da igreja. A igreja pensou o mundo, pensou no seu formato de mundo. Procure, então, deputados, prefeitos, candidatos comprometidos com a causa católica. E se não for comprometido, que pelo menos não atrapalhe, né? Se não ajuda, pelo menos não atrapalhe. Muitos de nossos irmãos, inclusive evangélicos, nos ajudam muito nas pautas de defesa da vida, e etc, etc, etc. Ou seja, não estão atrapalhando, né? Estão ajudando. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato espiritual. Aí, fecho o parênteses para a gente poder encerrar já essa live. Ah, mas eu assisti lá a renovação, a consagração, o ato de homenagem, e eu não senti nada, eu nem me arrepiei. É que o país todo foi consagrado, eu nem me arrepiei, não senti nada. E às vezes eu estou aqui escutando você, nossa, eu choro, eu me arrepio doidinho. Na minha consagração, Nossa Senhora, eu chorei, me arrepiei, foi um negócio doido. E hoje eu nem senti isso tudo. E é nisso que eu faço um convite à sua devoção mariana. Deixe o sentimentalismo de lado. Pare com essa história de que só foi bom se eu chorar. Se eu chorar, aí foi. Me arrepiei todinho. Pronto. Aí valeu. Eu me arrepiei. Quando você está saindo de casa, você diz assim, bênção. Olha para sua mãe, né? Bênção. E aí ela, na frieza da rotina, no cotidiano, vai e diz, Deus te abençoe, meu filho. A autoridade que foi dada a Deus para aquela mulher, como sua mãe, faz com que o céu se dobre e lance graças em você. Você que não gosta de pedir a benção. Tolo, né? Bobinho demais. Peça a benção direto, ligou a benção, está ligando a benção. Manda mensagem no WhatsApp, te amo, a benção, direto. Por quê? Porque existe uma autoridade
envolvida no processo de bendição, e o céu vai ouvir. O que houve hoje? Uma autoridade do nosso país, presidente Jair Messias Bolsonaro, que colaborou, no mínimo, com uma bênção da Santa Igreja, presente lá por seus representantes, clérigos, leigos, etc. No mínimo colaborou com essa bênção sobre toda a nossa nação. Ah, mas eu nem me arrepiei. Mas houve um processo metafísico, houve uma bênção imensa que recaiu sobre a nossa nação hoje, sobre todos nós. De quantos males nós não fomos livrados na data de hoje, pessoal? A história vai nos mostrar. Houve um propósito para que acontecesse esse ato. Sei lá, mas Deus, eu não votei nele, eu não concordo, eu não estou conversando sobre isso, nem cabe aqui. Estou dizendo o seguinte: houve voto, houve uma facada. Algum desejo de Deus tinha para que ele fosse eleito nesse momento houvesse. Não, mas Deus não quis, Deus permitiu. Se não quis, permitiu. Digamos que se encerrasse todo o governo, para ser muito sincero aos senhores, e não houvesse nada de melhora, mas houvesse uma verdadeira entrega desse país à Nossa Senhora, eu ficaria com essa ideia. Então, tá pago. Tá pago porque entregou na mão de quem resolve. Entregou nas mãos de Nossa Senhora, no imaculado coração de Maria. Melhor ato, não foi o melhor ato, vai renovar, não vai, é uma consagração, é do zero, é uma homenagem, não sei. Mas o nosso país hoje foi entregue. Quantas bênçãos não recairão? Não estou acreditando nisso, não estou me convencendo de nada que você está falando. Então vá ver a bênção do Santíssimo Sacramento, em que nós rezamos pelo chefe de Estado, não é não? Veja nas intenções da Santa Missa que nós pedimos, chefe da nação pelo pároco, não é não? A gente pede por ele. Então você está dizendo que toda vez que o Santíssimo Sacramento tem uma bênção, e a gente está pedindo, quem está rezando ali não tem efeito no nosso país? Tem efeito sim. Tem efeito sim, e esse efeito foi visto em parte hoje. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa é uma certeza de Nossa Senhora. Ele vai triunfar nas nossas vidas, mas virá, não sabemos como, não sabemos o que vai acontecer. Se você veio para a live achando que eu ia dizer os acontecimentos do país, né? Olha, eu tive uma revelação, eu não tenho revelação. Eu leio as coisas e tal, e falo aqui, faz uma musiquinha, fica nessa. Tive revelação de nada que vai acontecer. Mas, se Deus seguir a sua lógica, e Deus é lógico, apesar de que quando Ele quer rompê-la, Ele arrompe. Mas se Ele seguir a lógica, o que Ele fez com o nosso país nos últimos anos, nas últimas consagrações, etc., o dia de hoje é um dia de profunda bênção. Eu queria fazer um pedido para você, né, que nem fique brigando na rede social. Ou consagração, não, esquece isso aí. Entenda a parte técnica, expliquei lá no começo, mas que nós católicos nos unamos em torno do ato de entregar cada vez mais nosso país, nosso estado, a nossa cidade, a nossa paróquia, o nosso condomínio, a nossa casa, tudo nas mãos de Nossa Senhora. Porque, por fim, o seu imaculado coração irá triunfar em tudo. E nós teremos, não sabemos como, mas nós teremos sim o reino de Maria. E a pergunta é: nesse reino, você quer ser rei ou você quer ser escravo? Só há um trono. O trono de nosso Senhor Jesus Cristo, como rei, e um trono de rainha. Você está querendo ocupar o lugar dele, ser o senhor da sua vida? Ou você quer ser o servo do palácio? Essa é a pergunta que nós deixamos na live hoje. Que nosso bom Deus nos abençoe e nos guarde, e dê a todos nós uma santa noite e uma boa noite. Ficamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.